Olá, seja muito bem-vindo ao Psicologia e Propósito. Hoje, nesse programa, nós vamos discutir um tema, abordar esse tema bem delicado, urgente, mas que também exige uma responsabilidade, escuta e também muito cuidado, que é a depressão e comportamento suicida na infância e também na adolescência. Durante muito tempo, acreditou-se que crianças e adolescentes não enfrentavam sofrimento emocional profundo, mas hoje sabemos que o sofrimento emocional ele pode aparecer desde cedo, muitas vezes de forma silenciosa, até mesmo confusa e difícil de ser reconhecida pelos adultos que estão ao redor. Falar sobre depressão e comportamento suicida nessa fase da vida não é incentivar esse tema, mas sim criar um espaço para compreensão, prevenção e também acolhimento. E para nos ajudar hoje a entender melhor esse assunto, recebemos aqui a neuropediatra Luísa Sotero. Luísa, bem-vinda de novo ao Psicologia e Propósito. Obrigada. Já esteve aqui, Sim. né? A gente discutiu. Qual foi o tema que a gente discutiu? A gente falou sobre atrasos de fala, atrasos em Isso. criança, né? E rendeu bastante. Foi. Né? Agora eu tenho certeza que esse tema, meio polêmico, entre aspas, Sim. também vai render. Vai, é um tema que ninguém gosta de falar, ninguém gosta de ouvir, mas que tem que ser falado. E até porque as pessoas falam que a gente falar sobre o suicídio vai induzir as pessoas a quererem cometer suicídio, o que é completamente um mito, né? Não, não existe isso, imagina, né? É importante a gente falar sobre o assunto para as pessoas estarem atentas aos seus filhos e às crianças ao redor. Exatamente. Mas quando a gente fala em depressão infanto-juvenil, do que a gente está falando exatamente? Porque muita gente acha que criança e adolescente não sofrem com depressão, né? Só vai sofrer quando estiver na fase adulta e tudo mais. Mas sofrem de fato. Sim, existe essa doença, né? Não é o sentimento de tristeza, não é depressão. Tristeza todo mundo sente, criança, adolescente, adulto, todo mundo. Mas a gente sabe que a doença, a depressão, que é um transtorno psiquiátrico, ele existe desde a primeira infância. Então, desde 3 anos, 4 anos, 5 anos, existe isso. E é um transtorno que a gente trata como outro qualquer, é uma doença que é muito mais difícil de ser diagnosticada do que na vida adulta, lógico. Sim. Mas, assim, para você ter uma noção, não é tão raro como a gente gostaria. A prevalência de depressão em criança é de 2 a 4%. Então, você pensa, em 100 crianças, 3 podem estar passando por isso, né? E aí é muito mais do que a gente imaginaria. Tem várias outras doenças que todo mundo fala no assunto, sei lá, diabetes, todo mundo já ouviu falar de uma criança que estava com diabetes. Mas quem fala sobre uma criança que teve depressão ou que teve ideação suicida? Ninguém quer falar. Ninguém fala. E se a criança está com esse diagnóstico, talvez os pais mesmo não abrem a boca para falar porque é vergonhoso. Ou talvez até mesmo duvidam do diagnóstico. Não, não existe uma criança com depressão. Isso, e realmente antigamente a gente achava, né, a comunidade médica científica achava que não existia, tá? E aí mais ou menos assim, na década de 70, que aconteceu um estudo que eles pegaram crianças que tinham sofrido trauma, institucionalização, né? Doença crônica, que a criança vive a vida toda internada, passando por dor. E eles descobriram que realmente eles tinham os mesmos sintomas depressivos de um adulto em depressão. Então, a partir daí começaram a entender depressão na criança. Então, assim, de pouco tempo pra cá, né? E tem também o adolescente, né? Muitas vezes a gente fala assim, é hormonal. Tá na fase da aborrecência. Não, deixa ele quieto no canto dele que daqui a pouco isso vai passar. Mas precisa ter um olhar diferenciado para o adolescente também. É importante ter um olhar, conhecer o que a gente espera de saudável no desenvolvimento. É uma fase super sensível à adolescência, de desenvolvimento emocional, de desenvolvimento cognitivo. Realmente é chato, vai existir irritação, vai existir chatice, vai existir necessidade de pertencimento social, mas é a fase onde mais existe o início dos sintomas de depressão, com certeza. Sim. E tem aquele assunto, né? Quem fala não faz, né? Quem diz que está sofrendo não está sofrendo de verdade. Mas eu estava até lendo antes da gente vir aqui para o programa, para a gravação, e falando assim que as crianças e os adolescentes é como se eles estivessem num carro onde o freio não está funcionando. E eles ainda não estão sabendo como dirigir. Então, junta muita coisa para eles e eles não sabem administrar isso. Eles sabem que eles têm um carro, eles sabem que eles precisam chegar em algum lugar, mas eles ainda não sabem como manusear essa ferramenta, que é a emoção deles e tudo mais. Isso. E muitas vezes eles vão chegar e eles vão expor isso em forma de palavra, ou uma birra, ou não sei, né? E os pais, educadores, podem achar que eles só estão querendo chamar atenção.
Isso é muito mito, realmente. Falou que quer se matar é porque é mentira. Ou se não falou é porque pode ser. Ou falou que está deprimida é porque não está. Isso tudo é mito. A gente tem que ficar livre de tudo isso, estudar sobre o assunto, para entender que existem várias formas de apresentação na infância e na adolescência. Até o adulto. É difícil você pegar um adulto deprimido que chega falando, né? Olha, eu estou em depressão, estou pensando em acabar com a minha própria vida. Isso não existe. Não tem. Eu sempre me lembro daquele ator que sempre me foge o nome dele, que fez o médico que ia nos hospitais de palhaço. Sei. Ai, qual é o nome dele, gente? Vai vir. Vai vir. Ele sofria de depressão e, se eu não me engano, ele se matou. Sim. E ele fazia pessoas rirem, sabe? Então, assim, e ninguém sabia que ele sofria de depressão. Ninguém, pouquíssimas pessoas sabiam que ele sofria de depressão. Eu sempre me lembro desse caso porque é um caso típico, assim, de pessoas que não pedem ajuda e que não vai falar que está sofrendo, não vai falar o que está pensando e que vai tentar viver normalmente para não preocupar outras pessoas e não mostrar para ninguém, sabe? Eu acredito que com criança e adolescente vai ser da mesma forma. É até pior. Porque eles mascaram muito mais, eles conseguem esconder muito mais, não voluntariamente. Robin Williams. Robin Williams. Falando que aí. É Robin Williams, esse mesmo. As crianças, elas não têm, assim, o interesse voluntário de esconder. Eu vou esconder que eu estou... Não, mas eles, igual você falou, eles não sabem, eles não têm ferramenta, eles nem sabem o que eles estão sentindo. Sim. Então, eles não entendem o que é melancolia, o que é sentimento de baixa autoestima, o que é tristeza, o que é preocupação. Então, eles misturam tudo aquilo. Por exemplo, a criança pequena, o maior sentimento que elas expressam quando estão em depressão é raiva. Sim. E a depressão não é raiva. Não. Mas eles expressam a raiva, a irritabilidade. Esse é o maior sintoma. Porque, justamente, é uma criança. Então, ele não sabe, ele não diferencia uma emoção da outra. E a emoção que a gente conhece desde cedo é a raiva. Sim. Somente. Não sabe o que é feliz, não sabe o que é triste, não sabe o que é mais nada. Mas você falou aí também sobre umas diferenças, né, de sintomas entre os adultos e as crianças, por exemplo. O adolescente já está ali mais intermediário, depois a gente fala um pouquinho deles. Mas como que a gente consegue ver uma diferença nesses sintomas de depressão de adulto e de crianças também? Porque muitas vezes dá para mascarar alguma coisinha, né? É difícil, assim, exige, lógico, a visão de um especialista, porque os critérios diagnósticos, na verdade, são os mesmos, do adulto ou da criança de 4 anos. Só que você tem que saber interpretar aquilo para uma cabecinha de 4, de 6, de 10, de 12, entendeu? Então, assim, os critérios são os mesmos, mas o adulto você vai perguntar diretamente. Você, como psicóloga, como médico, você vai falar o que você sente, o que passa pela sua cabeça, qual o sentimento que predomina, você sente cansaço, falta de ânimo. Como é que você vai perguntar isso para uma criança de 7 anos? Ela não vai conseguir falar. Expressar o que ela gosta, que ela perdeu o interesse pelas brincadeiras, ela perdeu o interesse pelas pessoas, ou que, na verdade, o motivo dela estar tão irritada é porque, no fundo, ela não está com raiva, ela está sentindo uma tristeza. Isso não existe. Então, você tem que saber interpretar, fazer as perguntas certas e depender muito dos cuidadores, de quem está observando aquela criança, que a gente vai depender muito mais do relato deles do que do relato da própria criança. Exatamente. É eles que vão perceber realmente o que está acontecendo. Talvez até tenha vindo encaminhado de uma escola, né? A professora falou, olha, não está legal, não está se sentindo bem, está meio diferente, chegou de um jeito, mas agora está de outro. Isso, exatamente. Que é importante. Você tocou num ponto importante, que é essa mudança de padrão. Isso é muito importante, a mudança de padrão de comportamento. É uma criança que, de repente, ela começa a ou se isolar, ou ficar apática, ou ficar extremamente irritada, com raiva, ou cansada, queda de rendimento escolar. Essa mudança que a maioria das famílias ainda negligencia muito, né? De que, é por isso, é por aquilo. A gente vai dando motivos, né? É por isso, até chegar no especialista demora. Quais são os sintomas de depressão, então, numa criança? O principal é a irritabilidade. Então, a criança começa a fazer muito mais birra, crises de raiva, ficar agressiva. Isso é o principal. Aí a gente pode ter uma perda de interesse pelas brincadeiras que antes ela gostava. As brincadeiras principais. É lógico que se ela não gostava de uma coisa, ela vai continuar não gostando. Sim. Mas a perda de interesse pelos amiguinhos que ela mais gostava, ela começa a não querer tanto sair de casa, não querer tanto ir para o parquinho. Falta de atenção é principal também. Então, assim, queda do rendimento escolar, recusa em ir para a escola, sendo que era uma criança que nunca teve isso. Sim. Mudança de padrão de sono, ou insônia, ou sonolência, cansaço. E, assim, sintomas físicos. Isso na infância é uma coisa que ninguém sabe e é crucial. Sintoma de ansiedade na infância, né, que é muito comum vir junto com a depressão, sintomas de ansiedade. Na infância, elas vêm principalmente como? Dor de barriga. Dor de barriga, é o dor principal. de cabeça, enjoo, tontura,
né, enjoo, né, vontade de vomitar. Uhum. Então, assim, esses são os principais que a gente vai observar. Então, a criança que está sempre poliqueixosa, entendeu? Ela está sempre poliqueixosa. E aí você junta com esses outros mudanças de humor e de Sim. comportamento, você fala, peraí, essa criança não era assim antes. Uhum. Então, deixa eu tentar entender o que está acontecendo aqui. O adolescente é mais ou menos a mesma coisa. Exato. E eu vejo que na parte das crianças, na verdade, a gente que é mãe e tudo mais, a gente observa tudo quanto é coisinha que muda, né? Não, ir pra escola de novo, mamãe, não sei o quê. Aí quando você vai cavucar mais no fundo, tem uma menininha que tá batendo na sua filha. Uhum. Aí, por isso que ela não quer ir na escola. Tem que ir lá e tem que resolver o problema. Sim. É um bullying que tá sofrendo. Talvez a tia falou de algum jeito que a criança não gostou, a criança já ficou mais acuada. São muitas coisinhas, né? Ter filho não é uma coisa simples. Não, né? são muitas nuances. É muita coisa que a gente tem que parar, olhar, perceber. Mudou, não mudou? Tá comendo, não tá comendo? Sim. Será que essa dor de barriga é real? Ou ela tá inventando uma dor de barriga porque ela não quer ir pra escola, porque ela não quer encarar alguma coisa na escola? E por aí vai. E tem gente que fala que maternidade é maravilhoso. É maravilhoso, gente, mas dá trabalho. Sim, né? sim. Dá E não dá pra trabalho. negligenciar, realmente. Não E tem lógico como. que assim, então essa criança não quer ir pra escola, ela tem depressão. Não. Então sabe porque a criança tá gritando, tá Mas é irritada? justamente isso que eu tô falando, porque o fato de não querer mais ir para a escola não significa que seja uma depressão. Mas será que não tem alguma coisa lá na escola que ela não esteja gostando? Na escola da minha filha tem ela fica no integral. Tem o integral e tem a escolaridade. O dia que não tem sala de aula, ela não queria mais ir para o integral. E eu fiquei, mas por que ela não quer ir para o integral? Alguém fez alguma coisa? Não, mamãe. A tia falou alguma coisa? Não, mamãe. E não sei o quê? Não. Eu falei, mas e aí? Eu não sei o que é. Por que ela não gosta de ficar o dia inteiro no integral se não tiver a sala de aula? E aí, um dia, conversando, papai, ppp, mamãe, eu não gosto do integral. Eu falei, por quê? Porque se eu fico o dia todo no integral, a tia fala que a gente tem que dormir. E eu não gosto de dormir de tarde. Aí eu, pronto, obrigada. Era só isso. Fui na escola, tia, então é obrigatório dormir? Não, ela dorme se ela quiser. Aí eu, ela não quer. Aí ela, mas ela dorme? Aí ninguém falou pra ela que ela não precisa. Falou que tem que dormir. Pronto, acabou. Então, assim, não é porque não quer ir pra escola, não tá gostando, que é um sintoma de depressão. Talvez é outra coisinha que precisa ser cavucado, né? E procurado. Exatamente, você saber observar e investigar. Exato. Agora, tá persistente? É 1 mês, é 2 meses de uma criança que tá com tudo isso junto. A escola não tá legal, a relação com os amigos não tá legal, em casa não tá legal, nada tá bom. Aí você começa a pensar que alguma coisa pode estar ruim. Significa que você vai chegar a ganhar um diagnóstico de depressão, ganhar um remédio? Lógico que não. Pode ser que uma mudança ali simples de rotina já resolva tudo. Mas se você negligenciar, aí sozinho é muito difícil de melhorar. Até a gente sabe que existem fases que a criança fica um pouco mais irritadinha, ou que não está dormindo bem. Mas, assim, fases que acabam rápido. A gente não fica com isso persistente. Eu fiz algo ano passado que eu nunca tinha feito, minha filha só tem 4 anos, mas que eu resolvi fazer e eu achei muito legal. Ela não queria uma festinha na escola, de aniversário. E eu falei assim, por que ela não quer uma festa na escola? São os amiguinhos dela e tal. E todo mundo sempre falou assim, a Zoe é muito boazinha, mas ela fica às vezes muito quietinha e tal. E eu falei, pode ser o jeito dela, como pode não ser. Eu falei, vou fazer uma festa na escola. Porque se esse não é o jeito dela, né, ela vai se soltar na hora da festa. Menina, a festa era dela. E ela socializou com todos os amiguinhos dela e tudo mais, sabe? Então, assim, eu percebi que o ficar quietinha, de vez em quando, é o jeito dela realmente. Que não é algum problema da escola e tal. É legal a gente fazer algumas coisas que fogem um pouco da rotina, até pra gente poder olhar e ver o que está acontecendo, né, dentro da escola e tudo mais, para ver se a criança tem a necessidade, talvez, até de uma mudança de escola, uma mudança de professor, uma mudança de rotina, porque é importante, né, ver essas coisas. Existe relação entre as dificuldades emocionais precoces e o surgimento de pensamentos autodestrutivos? Sim, existe. Na verdade, assim, quanto mais precoce a criança demonstra os sintomas de depressão, isso significa que é uma depressão mais grave ao longo da vida, entendeu? Não significa que obrigatoriamente você vai ser um adulto deprimido. Lógico que não, a gente quer tratar para que isso não aconteça. Sim. Porém, o surgimento muito precoce daqueles sintomas realmente mostra que aquele cérebro tem um funcionamento muito no sentido da depressão. Então, maior chance de recorrência, maior chance de episódio grave e maior chance de vir a ideação suicida. Sim, complicado, né? O assunto é pesado, mas é necessário.
E o comportamento suicida, ele pode aparecer mesmo sem uma fala direta sobre a morte? Porque, falando agora de adolescentes, né? A gente não vê muita coisa assim de suicídio em crianças. Eu só fiquei sabendo de um caso uma vez, horrível, mas a gente ouve falar mais na fase adolescente, da adolescência, né? Que muitas vezes começa com uma automutilação, né? E todo mundo, olha que frescura, tá se cortando e tudo mais. Mas nunca tem aquela fala de eu vou me matar, eu vou tirar a minha vida, ninguém me ama, ninguém me quer e eu vou acabar com tudo isso. Geralmente não tem isso. Isso daí, assim, realmente é mais comum na adolescência. Na adolescência, a prevalência de depressão é de 4 a 8%, então, assim, é bastante coisa. Muito alta. Na adolescência, entram as questões todas sociais, então o bullying, as relações sociais, as relações familiares, o que aquela criança recebe de influência, aquele adolescente recebe de influência dos amigos adolescentes, das séries, do telefone, e o excesso de telefone, o excesso de rede social e a pressão em cima. Então, no adolescente, por exemplo, o fator de risco é ser mulher. A taxa de depressão e suicídio é muito maior em menina do que em menino. Na adolescência, na infância é igual, na adolescência é muito maior. Muito maior em menina que tem problemas de sono, que tem conflitos na família, que tem um baixo rendimento escolar, que o bullying, né, o pouco pertencimento social. Isso daí tudo é fator de risco, tá? E aí, o que acontece? Existe a ideação suicida real, que é uma coisa que a gente, como trabalhador da área de saúde, e os pais também podem fazer em casa, a gente tem que perguntar ativamente a orientação de qualquer livro, enfim, qualquer especialista na área, que a gente pergunte ativamente se você desconfia que aquele adolescente está passando por um processo de depressão ou de ansiedade extrema, que não está legal, você pergunta ativamente sobre aquilo. Se existir, ele vai falar que sim. Se não existir, ele vai falar que não. A gente não tem nada escrito que ele vai te manipular, dizendo que tem, porque na verdade não tem, porque ele quer chamar sua atenção. Isso é uma coisa que a gente cria na nossa cabeça de adulto, de pai, porque na verdade isso não existe. Então é uma coisa que é importante as famílias aprenderem a falar sobre sentimento. Sim. Principalmente com adolescente. Então, como que está se sentindo? Qual é o sentimento daquele momento? O que está acontecendo? Porque os pais não falam sobre sentimento em casa. É uma coisa que às vezes eu pergunto na consulta e assim, fica todo mundo assim. Não é uma coisa que as pessoas têm costume aqui no Brasil, eu acho, de... Não sei se em outro lugar do mundo tem, mas assim, a gente não fala sobre sentimento em casa, tá? E aí, enfim, vai passando, vai passando. E Acho aí que só todo mundo acha que falar sobre sentimento é falar eu te amo e acabou. Não é isso. Pode ser também. Ninguém quer ouvir, né? Porque é ruim você ouvir, né? Ai, eu tô me sentindo rejeitado. E chora. A gente não quer, né? A gente acaba fugindo ali do sentimento ruim. A gente só quer o sentimento bom. Bom, e aí acaba vindo a automutilação. Aí todo mundo olha para aquilo. Nossa, tá se cortando. Aí eu vou tentar te explicar mais ou menos. Existe essa doença que não tem um CID, não tem um código, mas futuramente vai ter, que é essa automutilação. É se cortar, é se machucar de uma forma que não é grave, que não gera risco de vida, mas que é uma coisa de automutilação. Isso daí, o que os estudos todos mostram, que não é para chamar atenção, em geral, tá? É uma falta de ferramenta emocional que o adolescente tem. Ele sente várias coisas de raiva, rejeição, tristeza, melancolia, que é todo aquele caso daquele adolescente. Não é um adolescente saudável, é um adolescente que está vivenciando tudo aquilo que a gente já conversou. Sim. E ele não tem ferramenta, porque ninguém ensinou para ele, de lidar com aquela emoção. Ele não sabe o que fazer, não tem ferramenta. E a falta de ferramenta faz com que eles busquem ou preencher um vazio com aquela dor, ou aliviar a tensão com aquela dor física. Isso é o que eles falam, né? O relato deles. E ficam com essas lesões. Luiz, então vai ter um CID falando sobre automutilação? Provavelmente vai vir o CID falando sobre isso. Por quê? Porque esse padrão de comportamento, principalmente dos adolescentes, de se cortar com cortes que não são graves, sem ideação suicida. A maioria não tem ideação suicida, não está relacionado com uma ideação real de autoextermínio, autodestruição. É só mesmo uma falta de ferramenta emocional em que eles acabam extravasando daquela forma. Existe efeito manada? Existe. Que é séries, livros falando sobre isso. Quanto mais uns falam com os outros, os adolescentes, sobre formas diversas de se automutilar, eles começam a usar essa ferramenta. Que, lógico, que é uma ferramenta errada e que a gente tem que instruir também ativamente os adolescentes sobre isso. Muitas vezes, com terapia, a gente consegue melhorar e resolver. Às vezes, a gente não precisa tratar uma depressão, porque muitas vezes não tem uma depressão por trás. É uma falta de regulação emocional. Agora, claro que isso é um fator de risco
para uma ideação suicida? Porque se é um adolescente que está em depressão e está fazendo esses comportamentos de automutilação, se ele tem alguma dificuldade de controlar os impulsos, aí realmente é um passo menor para ele cometer o suicídio. Você falou aí sobre séries, livros e tudo mais. Eu lembro que eu estava no finalzinho da faculdade e saiu aquela série 13 Reasons Why. Eu falei, eu botei a mão na cabeça e falei, pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra quê? E eu lembro que eu assisti, acho que ela tem 2 temporadas, eu assisti a primeira temporada, eu falei, eu não vou me submeter a assistir a segunda temporada. Horrível. E a gente só via os adolescentes falando sobre aquilo e falando sobre suicídio. E aí, entre aspas, foi bom porque o suicídio começou a ser um pouco mais visto, mas ao mesmo tempo foi muito ruim porque os adolescentes estavam querendo fazer o que viram naquela série, né? E isso foi péssimo. E aí, o tal do efeito manada que você está falando, né? Vem alguma coisa que se destacou e ganhou sei lá, um destaque muito grande. Sim. Por que não imitar? Por que não fazer também? Olha só, ganhei um destaque, por que eu não posso fazer também? Isso aí. Né? Isso acontece, é real, esse efeito manada, eles são extremamente influenciáveis. E aí tá a ideia do suporte, da supervisão do adulto, né? Como adolescente não é um adulto ainda, a ideia é que tem uma supervisão para saber o que está sendo falado, o que está sendo visto, o que está sendo feito. Às vezes a gente descobre os cortes 6 meses depois, 1 ano depois que eles já estão sendo feitos. Então, poderia ter sido conversado antes? Poderia. E como eu te falei, não necessariamente é um sintoma de que, meu Deus, então ele vai se matar. Não é isso. Meu Deus, está em depressão. Não necessariamente. Mas, com certeza, ele precisa de ajuda para aprender a lidar com as emoções. O que os livros falam muito é sobre resiliência. Assim, os adolescentes, eles têm que aumentar a resiliência deles. Porque no momento que eles tiverem uma resiliência maior, eles não vão precisar apelar para esse tipo de comportamento. E isso é ensinado. Tanto que a primeira indicação para esse padrão de comportamento, lógico, quando não tem uma depressão junto, é terapia. O que a psicóloga vai fazer? É ensinar outras ferramentas para lidar com aquele sentimento de pessimismo, de raiva, de tristeza, seja o que for. Achei legal, né? Você falando sobre a comunicação, que os pais hoje em dia eles não falam muito sobre sentimento e não chegam para fazer aquela pergunta, porque é uma pergunta difícil e que ninguém quer ouvir a resposta se for negativa, né? Você quer se matar? Você quer tirar a sua vida? E acabava que eu lembro que eu estava na faculdade ainda e no estágio da faculdade, né? Os professores supervisionando a gente, tudo mais, e vinha muito adolescente para a gente atender. E aí os professores falavam, é inevitável. Primeira sessão, você precisa fazer essa pergunta a um adolescente. E aí a gente falou, meu Deus do céu, terrível. E eu me lembro de uma vez onde eu fiz essa pergunta e a resposta foi sim. A resposta que eu não queria ouvir naquele momento foi sim. E eu falei, tá, eu não posso deixar você sair daqui agora, tá? Você quer ligar para o seu pai, para sua mãe? E você quer falar ou você quer que eu fale? Não, fala você. Falei, tudo bem, então me dá o telefone. Liguei. Expliquei toda a situação. Não, mas como? Meu filho, papai, ppp. Os pais não sabem, não têm o mínimo de ideia, sabe? E quem procurou o atendimento não foi nem os pais, foi o próprio adolescente. Então, o pai não estava nem aí, não estava sabendo o que estava acontecendo. E aí a gente instrui a fazer uma internação domiciliar, mas também procurar um neurologista, um psiquiatra e tal, porque precisa também ser tratado não só com terapia, já que tem a ideação suicida e tudo mais, explica como que faz a internação domiciliar, não fica sozinho dentro do quarto, não toma banho de porta trancada, não fica sozinho em casa, não vai fazer mais nada sozinho, praticamente é isso, né? E aí, graças a Deus, deu tudo certo. Ficou melhor, passou aí acho que uns 6 meses, refiz a pergunta. Você quer tirar sua própria vida? Não, nem sei o que estava passando na minha cabeça quando eu queria. Que bom, que bom, que bom, que bom, que bom. Quando eu estava na faculdade, eu fiz um curso com a professora Adriana Oliveira, se eu não me engano. Isso. E sobre intervenção em casos de tentativa de suicídio, papapá, ppp. E algo que ela me falou, aquilo me marcou muito, porque eu falei, meu Deus, é sério que eu também estou sujeita a perder? Porque ela falava que, de acordo com todas as pesquisas e tudo mais, 10% dos casos de pessoas que têm a ideação suicida não tem o que a gente faça. Essas pessoas, elas vão tirar a própria vida. E eu ficava assim, ai, é sério que eu também estou suscetível a perder e tudo mais?
como já aconteceu de eu perder durante a minha trajetória na psicologia. Já aconteceu sim. Eu falei, ai, que seja só esse os 10%, acabou, não quero passar por isso novamente. Mas é um número que é alarmante, porque a gente pega 10% das pessoas, vamos colocar aqui esses 10%. São pessoas que tomam medicação, que fazem tratamento, que fazem tudo, e ainda assim não conseguem, né, sair desse, vamos colocar nessas palavras, desse buraco, que é a depressão, Sim. e acabam cometendo o Sim. suicídio. Sim. E por isso que a gente precisa olhar mais atentamente para a criança e para o adolescente, para que não chegue no extremo disso. Exatamente, aí já é um caso grave, né? A gente tem os casos de depressão grave, mas a maioria é grave? Não, a maioria não é grave, a maioria a gente consegue manejar, tirar a criança desse quadro sem tanta dificuldade. Muitas vezes a gente usa medicamento, sim, a gente precisa da ajuda da psicóloga, Sim. da ajuda da família para mudar ali alguns hábitos, às vezes. A gente consegue tirar a criança desse quadro e ela seguir o acompanhamento. Agora, o que você falou da pergunta, né, é importante, assim, como que eu faço essa pergunta? Porque às vezes também já vi pessoas um pouco sem traquejo, né? Para uma criança que quer se matar. Não é assim, Criança, gente. oi? E o adolescente também vai achar que você tá doido. Assim, geralmente a gente... Como que eu entraria nesse assunto? Você começa a perguntar se ele já teve algum pensamento ruim. Um pensamento ruim acerca dele mesmo. Ou já teve vontade de não existir, de não estar mais ali. Ou de fazer alguma coisa ruim com ele mesmo. É mais ou menos por aí, né? Sim. Assim, é importante a gente não chegar em casa e perguntar pro filho, você quer se matar? Isso daí vai ser esquisito demais. Sim. A gente entra também no assunto de bullying, né? Quando a gente fala de bullying, é aquela criança ou adolescente onde está sendo motivo de chacota, alguma coisa assim dentro, a gente fala principalmente dentro das escolas. Claro. Mas bullying a gente pode sofrer até mesmo dentro de casa, né? Em qualquer lugar que a gente vá. Mas será que o bullying ele pode ser, então, uma portinha de entrada para a questão da depressão e, posteriormente, de uma ideação suicida? Com certeza. É um fator de risco, já que está descrito ali. O que a gente tem que observar, né? Qual a criança mais suscetível a ter uma ideação suicida e uma depressão? Sim. Claro, crianças que têm traumas, negligência, abuso, abandono, rejeição, morte dos pais, qualquer evento traumático, doença crônica. Sim. O que mais? Um pai ou uma mãe em depressão, né? Ou que tenham tratado depressão grave. E bullying. Claro, existem outros? Existem, mas assim, os principais que a gente vê hoje em dia são esses e o bullying. É um dos principais fatores de risco. Então, realmente, a gente tem que ficar de olho, porque cronicamente aquilo ali, ao longo da vida, ela vai formando a sua percepção de si mesma, ela vai formando a sua personalidade. E esse sentimento crônico ali de rejeição, de não pertencimento, no adolescente, às vezes, que internaliza mais, que não vai chegar em casa contando o que está Sim. acontecendo, que vai ficar quietinho, os pais não sabem o que está acontecendo. E aí começa a atrapalhar o sono, e é importante dizer que também a perda de sono, a insônia, é outro fator de risco super importante para só piorar a depressão. E aí isso daí é um caminho que vai acontecendo, não é hoje ele foi zoado na escola e amanhã ele vai querer entrar em depressão, se suicidar. Não é isso. É todo um caminho que foi o que você falou. A gente tem que estar observando, a gente tem que estar atento para não tomar um susto quando, de repente, Sim. meu Deus. Eu tive um paciente que ele estava nesse processo de queda de rendimento escolar, mudança de humor, tudo ali acontecendo, insônia, não saía de casa, não tinha muita parte social. Foi indo. E um dia a diretora da escola ligou para falar que tinha conversado com ele e ele disse para ela que ele tinha a vontade, que ele tinha ideação suicida, fora vários sintomas depressivos. Então, você imagina para essa família, a diretora da escola... Dá uma notícia dessa. Que foi te contar, porque ele foi conversar com ela, uma pessoa que não é nem da intimidade dele. E tinha mãe e pai dentro de casa, né? E aí, onde estava a conversa, onde estava a percepção do que estava acontecendo? E aí a gente vem para como, então, que os educadores, a diretora da escola, a coordenadora, que às vezes está ali e consegue ver uma coisinha a mais, os pais, como que eles conseguem criar, né, esse ambiente mais seguro para as crianças e para os adolescentes poderem se expressar, né, e poderem falar o que realmente pensam, ou até mesmo as dificuldades, ou o que querem, o que não querem, enfim. Eu acho interessante. É difícil pra caramba, né? Porque a gente não depende só, por exemplo, da escola, a gente depende da educação de casa. Exatamente. Então, se eu tenho um pai e uma mãe em casa que faz bullying com as pessoas, até fala das crianças da própria escola, como é que esse adolescente não vai fazer? Fica muito difícil. Então, é uma coisa que eu dependo um pouco da educação que a criança recebe em casa. Mas a escola pegar crianças e conversar ativamente, eu já vi funcionar. Por exemplo, uma criança que está causando muito problema, aquela criança está sempre brigando, envolvida em conflito, ou o contrário, aquela criança está sempre isoladinha.
a psicóloga da escola, ou a professora, ou a diretora, né, quem puder, pegar e conversar com essa criança individualmente. E aí, tá tudo bem? O que tá acontecendo? Como que tá? Essa conversa individual, que a gente quase não vê as escolas fazerem, mas quando a Sim. gente vê, isso muda completamente. Porque aí a gente é só na família, aí a gente Sim. entende o que está acontecendo, modifica dentro da escola. Então, isso é uma estratégia que eu vi, assim, funcionar. Fora o combate ativo do bullying, que Sim. tem que ser feito de uma forma, né, eficaz, falar sobre aquilo, observar aquilo, punir os adolescentes que fazem aquilo. E a gente em casa, o que a gente pode fazer? Ensinar a não fazer o bullying. Por quê? Dificilmente, até pode acontecer, mas dificilmente o bullying vai acontecer com um adolescente plenamente saudável, mentalmente, cognitivamente. Sim. A gente sabe quem são os alvos, a gente sabe quem está vulnerável. É o autista leve, é o desatento, é o disléxico, ou é a criança que tem alguma questão de uma timidez extrema, uma fobia. A gente sabe quem são os Sim. vulneráveis. Então, se a gente ensinar que, fulaninho realmente ele é diferente, mas eu vou excluir, rejeitar, ou fazer coisa muito pior, né? Xingar ali, agredir. Não vou. E a escola punindo esse padrão de comportamento, na minha cabeça, isso seria suficiente. No mundo ideal, né? A gente pensa no mundo ideal. Seria suficiente para acabar, né? Porque se não tem espaço dentro da escola para aquilo Sim. acontecer, não vai acontecer na rua. Exatamente. Aí, se os pais da vítima também protegerem, né? Não deixarem ali vulnerável, não vai acontecer. Exato. Eu penso na questão dos professores também. Essas conversas individuais que você fala são do diretor, do coordenador. É bem difícil do professor poder pegar uma criança e ter aquela conversa individual com a criança. Numa sala onde você tem 20, 25, 30 alunos, é um pouco difícil, né? E eu acho também que, como a gente falou no início, que a depressão em crianças é pouco falada e tem gente que acha que ela nem existe. E hoje em dia, muito bom que os professores estejam se capacitando para reconhecer e lidar com crianças do espectro autista, tem que realmente ter isso, né? Eu tenho casos na minha família que só foi descoberto um TDAH porque a professora percebeu que tinha alguma coisinha ali, chamou a mãe e falou, olha, talvez mereça uma investigação, pode não ser nada, mas pode ter realmente alguma coisa, e realmente era um TDAH e um DEPAC, entendeu? Então, assim, os professores com esse olhar diferenciado para questões da aprendizagem, né? Mas não para o transtorno de depressão e nem de ansiedade. Então, precisava ter ali também uma capacitação para os professores em relação à depressão e à ansiedade, porque é algo que existe, apesar das pessoas acharem que não. Sim. Né? Sim, e a criança, como eu falei lá no início, ela mascara bem. Então, a gente acha que a criança em depressão vai ser aquela criança que está num canto, chorando o dia inteiro. Claro que não, ela vai brincar? Vai. Ela pode ficar super empolgada numa determinada brincadeira, ela pode ir para uma festa de aniversário e brincar. Porque a criança, ela tem essa capacidade. Então, assim, ela vai continuar tendo momentos de alegria, ela vai continuar tendo momentos de felicidade. Só que, cronicamente, o humor dela está ruim, está deprimido. Por quê? Porque a gente já conheceu os sintomas e sabe que aquilo dali está acontecendo. Exatamente. E o papel da escuta empática na prevenção do comportamento suicida? Qual é esse papel? Então, são vários papéis, né? Tem a família, tem a psicóloga, tem o médico, tem todo mundo envolvido nisso. E é aquilo que a gente falou. Existe um preconceito da gente falar sobre isso, né? E uma sensação comum de achar que, tá querendo chamar atenção, tá querendo fazer tudo do jeito... Se você parar e conversar sobre isso, eu tô triste. Mas triste tem que estar quem não tem o que comer, sabe? Mas triste tem que... Enfim, sendo que, na verdade, vamos focar no sentimento, né? No que tá acontecendo, mas por que você tá sentindo isso? Mas será que dá pra gente fazer diferente aqui? Será que dá pra gente fazer diferente ali? Porque muitas vezes só de ter um apoio familiar e alguém ali vivendo aquilo com você, já vai tirar a pessoa daquele caminho. Sim. Claro que, se você puder, leva no especialista, porque isso é medicamentoso. O funcionamento cerebral da pessoa que tem ideação suicida, ele não tá normal. Não. Então, assim, a conexão cerebral, a química, não tá legal. Então, ela precisa de remédio para voltar a funcionar dentro da normalidade. Então, assim, se você tem oportunidade, obriga a pessoa a ir no especialista e, enfim, começar a se tratar, porque na maioria das vezes ela vai melhorar, principalmente se for criança e adolescente. Agora, essa escuta de o que está acontecendo, mesmo que você ache que é nananã, de adolescente, que tá chato, que
Mas escuta, né? De repente Sim. você pode dar uma dica. Eu faço muito isso no consultório. Deixa eles falarem. Às vezes é uma picuinha de amiga com não sei quem, que não sei o quê, que no final das contas não vai dar em nada, não vai mudar nada no meu diagnóstico, nem no meu tratamento. Mas assim, só a criança tem a sensação de que ela tá me contando o E problema que ela tá dela. sendo escutada. E que eu tô ouvindo e falando, mas por que você não faz assim? Mas de repente você podia fazer assado, que tal? Eu já tô dando uma ferramenta dela resolver problema. Sim. De repente, isso ao longo de 10 anos, se ninguém falar nada, ela não vai ter ferramenta de lidar com a frustração e aí ela pode partir para, por exemplo, um comportamento autolesivo. Entendeu? Você falou aí a respeito da medicação. Já tem bastante tempo que eu não falo sobre isso aqui. As pessoas já deviam até achar que eu sou bem maçante em relação a isso. Então, eu vou jogar a bola para você e você que vai falar. Porque a gente fala, e é a verdade, que uma depressão não é algo só da nossa mente, né? É fisiológico, né? É biológico. O seu corpo também reage a isso. Tem taxas hormonais que vão estar completamente alteradas por conta de uma depressão. Ai, fala disso. Eu vou jogar pra você. Porque eu acho que todo mundo vai falar, vai de novo a Laísa falando sobre isso. Porque, gente, é a verdade. É a real. verdade, a verdade tem que ser dita mesmo, tem que ser escancarada, não tem jeito. Porque tem gente que resiste à medicação. Não, mas muita. pra quê? Eu tenho depressão, pra que eu vou tomar medicação? Não tem necessidade de terapia, vai me fazer resolver tudo. Para algumas pessoas, como você falou, só a terapia vai ser o Isso suficiente. aí. Para outras, não, precisa da medicação junto. Se é um transtorno depressivo mesmo, é medicamentoso. Igual você querer tratar diabetes real, diabetes tipo 1, sem tomar injeção, fazendo ginástica. Não vai, Não vai. porque não vai, porque não está funcionando bem. Então, é a mesma coisa. A gente não está falando de tristeza, porque existe essa diferenciação, né? Não é um adjetivo, estou deprimida. A gente fala isso brincando, né? Eu estou deprimida porque eu tenho que trabalhar. Se tornou um termo banal. Se tornou né? um termo banal. Mas, assim, eu estou deprimida? Óbvio que não. Eu estou triste, eu estou desanimada. Isso é um sintoma, isso é um sentimento que eu estou sentindo, que todo mundo na vida vai sentir. Sim. Faz parte. A criança também vai sentir, tem que aprender a lidar com ela, com o tédio, com a frustração, com a raiva, né? Exercitar ali os músculos dos sentimentos. Agora, é totalmente diferente de um transtorno depressivo. É um transtorno psiquiátrico, é uma coisa séria que pode gerar suicídio. Pode. Sim. Pode acabar com a vida. Pode matar? Pode matar. Porque é muito isso, né? Ah, não mata. Ah, eu tive, tive sei lá o que na infância, estou aqui até hoje. Sofri bullying e tô aqui. Tipo, sim, nem tudo mata, mas olha o tanto de consequência que você Não, sofreu. e quais as ferramentas que eu sofri bullying na infância, mas que eu digo que eu estou aqui, quais as ferramentas que eu tinha para lidar com tudo isso? Será que são as mesmas ferramentas que meu amigo do lado tem para poder lidar com bullying? Talvez não. Exatamente, né? E às vezes é aquilo, eu tô aqui, mas eu tô aqui às custas de quê? Às vezes é uma personalidade toda modificada, às vezes é um temperamento que tá todo lascado, porque desde a infância ele teve que aprender a viver num mundo em que ele era rejeitado, não precisava ter sido dessa forma. Mas assim, voltando ao tópico do medicamento, que a gente já saiu. O funcionamento cerebral, as conexões cerebrais, elas controlam tudo, a nossa atenção, a nossa inteligência, o que a gente fala, blá, blá, blá. E o nosso humor também. Sim. E o humor é igual o filtro da foto. Eu gostei dessa explicação que um professor meu de psiquiatria deu e eu uso para os pacientes. Você vê a mesma foto, aí você bota um filtro todo embaçado. É a mesma foto, só que você está vendo de outro jeito. Aí você bota um filtro lindo, é a mesma foto. Bota um filtro preto e branco, a mesma foto. Isso é humor. As pessoas estão vivendo a mesma realidade, mas cada um com o seu filtro, que é o humor, né? O pessimista, o otimista, tá tudo ótimo, tá tudo péssimo. Aquela coisa, copo meio cheio, copo meio vazio, que você já sabe. Isso é humor. E aí, o nosso cérebro tem capacidade de regular completamente isso. Sim. Né? E você começar a ver tudo horroroso. Ou ao contrário também, se você começar a ver tudo muito maravilhoso, você também tá doente. Porque se você achar maravilhoso um abismo, ai, esse mar tá lindo, eu vou me jogar aqui pra Tem nadar com alguma as coisa baleias. errada. E aí você vai morrer. Então, assim, tanto para mais quanto para menos é alteração. E aí, graças a Deus, a medicina já chegou no ponto de entender que são alterações ali disso daqui ou disso daqui e que existe remédio para mudar esse funcionamento. Sim. Então, realmente foi o que você falou. Não tem muito como fugir, tem coisas que são medicamentosas e por mais que eu gostaria que não fosse, são. É igual câncer. Se você não fizer a quimioterapia horrível, que faz você passar mal, blá, 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 Não vai ter melhora. não vai dar conta. Então, é mais ou menos isso. Tem coisa que a gente precisa passar pelo medicamento para ter a melhora. Infelizmente, até hoje, até onde eu saiba, não existe nenhuma outra ferramenta de modificar essas doenças do humor no nosso cérebro que não seja ali usando os medicamentos certos. Porque não tem como entrar. A psicóloga não vai nem conseguir fazer o trabalho dela, né? Às vezes eu falo isso. E aí a gente do remédio. tem alguns pacientes que a gente fala assim, olha, eu vou te fazer um encaminhamento pro neuro, eu não preciso.
Eu acho que você precisa. Você precisa por isso, aquilo, aquilo outro. Quando a pessoa aceita a medicação, isso tudo é um processo. Quando aceita a medicação, papapá, aí começa a tomar. Aí tem uma melhora muito boa. Nossa, isso acontece muito comigo, Luísa. Aí tem uma melhora muito boa. Aí a pessoa fala assim, não preciso mais. Não precisa não. Não, e eu deixo. Eu deixo porque eu falo assim, ela precisa ver com os olhos dela, precisa provar desse gostinho que vai dar errado, entendeu? E aí, não preciso mais. Eu falei, você faz o que você quiser. Livre-arbítrio, você faz o que você quiser. Parei a medicação. Ai, quero ver na sessão da semana que vem. Chega na semana que vem. E aí, como é que você tá? Tá tudo um horror. E não sei o quê. Aí a medicação. Não, eu parei, porque eu não precisava mais. Eu falei, julgando pelo tudo que você tá me trazendo hoje, você acha que você realmente não precisa mais da medicação? Teve uma menina que ficou, acho que uns 2 minutos olhando pra minha cara, assim, acho que ela tava refletindo tudo que ela fez, sabe? Tudo que ela passou sem a medicação. Acho que eu preciso voltar, né? Aí eu também acho, né? Acho que é bom, né? Aí ela voltou a tomar na semana seguinte. Não tem como não. Aí não é você que vai tirar a medicação. Quem pode tirar a medicação de você é o neuro. E também nem é de uma vez que ele tira, ele faz um desmame, que seu corpo precisa aceitar que aquilo ali não está entrando mais, sabe? As pessoas têm uma resistência, mas se tem uma dor de cabeça, vai tomar uma dipirona. É isso, é a resistência a medicamento para a saúde mental. A Exato. gente tem uma resistência grande de diagnóstico, né? O medo de ir no médico. Sim. Porque, e se meu filho tiver isso? Ai, mas a culpa é minha. Ah, não, a culpa é do pai. Ah, mas e agora? Ferrou. Aquela coisa, mas... Gente, se tivesse com dor de cabeça, se tivesse com alergia, se tivesse com ia sei tomar lá o quê, remédio. ia estar tomando todo o remédio que o médico ia prescrever sem ler a bula, sem nada. Sim. Né? Agora, vai ficar dependente de remédio. Aí já remete a, sei lá, a pessoa maluca internada. Eu acho que as pessoas pensam nisso. E, gente, não é assim. Existem doenças do nosso cérebro que a gente trata. E, então, assim, é muito raro uma família que consegue, de cara, aceitar numa boa isso. O mais comum é 1, 2 anos até chegar no especialista, porque às vezes até a psicóloga não tem essa visão, e às vezes até a psicóloga, vamos levando, vamos por aqui, vamos por ali, vamos por lá, e aí quando você vê, a gente já fez tudo que podia e a gente não saiu do lugar. Por quê? Porque a gente precisa de algo a mais. E aí vai achar que a terapia já não está fazendo efeito. A terapia não faz efeito, não funciona. Mas é porque a gente está falando que precisa de outra coisa, né? Mas assim, essa observação dos pais, assim, principalmente sobre os filhos, é muito complicada, porque eu acho que, né, só Freud explica. Porque, assim, ninguém quer o filho doente, ninguém quer o filho com transtorno de ansiedade, ninguém quer o filho passando por problema de saúde mental. Aí entra a negação, e aí entra a culpa de, se ele tá assim, né? Então, se seu filho tá deprimido, a culpa é sua, porque você é a mãe, então, assim... Mas é complicado, principalmente com adolescentes, porque o adolescente eu tenho que fazer um encaminhamento, mas eu tenho que entregar pro pai fazer marcar uma consulta com o neuro ou com o psiquiatra, né? E às vezes o pai fala assim, você tem certeza que tem necessidade? Necessidade, é isso. Mas vai ter necessidade quando ele estiver tentando se matar, tomando um monte de comprimido? Então, com que momento a gente vai determinar? Com o adulto, a gente tem a dificuldade dele aceitar tomar a medicação. E com o adolescente, a gente tem a necessidade... Eu digo com o adolescente, eu não trato criança. Então, sim. Só adolescente e adulto. Então, com o adolescente, a gente tem a dificuldade do pai aceitar que ele precisa de um neuro. Sim. Coisas diferentes, né? A gente pega, assim, criança com TDAH. Tem pai que não aceita que a criança, às vezes, precisa tomar uma Ritalina. Não. Acha que, não, só de fazer uma prova diferenciada para ele, já vai estar tudo bem, ele já vai conseguir. Não é isso. A Ritalina vai fazer ele focar ali, bonitinho e tudo mais. Né? Isso é complicado. É uma coisa que... É uma resistência dos pais mais do que da criança das ou do pessoas, adolescente. em geral, eu não sei. Né? São muitas questões, porque a gente está dentro da área, então para a gente é fácil falar sobre isso. Sim. Mas é uma resistência e, assim, vou te falar, a maioria dos meus pacientes chega só com a mãe. O pai não aceitou, entendeu? Eu já tratei gente assim o pai também. não vai. O pai não acredita muito nessa coisa de terapia. O pai, remédio de jeito nenhum. Aí, quando eu falo, traz. Aí, quando consigo que vem, a primeira coisa que eu falo é, eu só tô aqui para ajudar. A gente só tá aqui para ajudar essa criança. A gente não tá aqui para dizer que ele é isso, nem que a culpa é de não sei quem, nem que ele vai ser isso, aquilo, gente. A gente tá aqui para ajudar. Porque se vocês vieram porque a criança não tá legal, a família tá um caos, a criança tá irritada, gritando o dia inteiro, batendo em todo mundo, ou uma criança isolada, que tá com rendimento escolar péssimo. Então, assim, são motivos reais, né? Mas que a gente vive num mundo que é negligenciado. Eu acho que não é nem negligenciado, é porque tenta mascarar. Tenta esconder. Isso. Né? Deixa quieto, é normal, Não, deixa passar e tudo mais. A minha família mesmo tem bastante disso. A minha irmã e o meu irmão, eles têm
déficit de atenção. Minha irmã já é formada, pós-graduada, professora, meu irmão ainda está no ensino médio e tudo mais. E aí minha irmã teve um período não. Quando ela terminou o ensino médio, ela entrou para a faculdade, ela falou, não quero mais a Ritalina. Minha mãe falou, não é comigo não, vai falar com sua médica. Não é para mim, fala com a sua médica. E a médica falou, então, acha que você dá conta de deslanchar daqui para frente? E a minha irmã falou assim, eu criei ferramentas que eu vou conseguir. Eu sei agora como que eu preciso estudar. Eu sei o que eu preciso fazer no meu caderno, que tem que estar colorido, senão eu não vou gravar, as coisas estão ali. Então, eu criei ferramentas para que eu consiga. E a médica falou assim, então tá tudo bem. A porta do meu consultório está aberta, se você precisar voltar, estamos aqui. Nunca mais voltou. Aí. Meu irmão está e toma a medicação, bonitinho, tal, e está indo. E aí eu vejo a importância dos pais de falar assim, não, peraí, vem cá, você vai tomar sim. E quando minha mãe achou que um comprimido não estava bom, voltou na médica e falou assim, não está funcionando não. Não tá mesmo. E a médica fez de novo testagem com ele e tudo mais. Falou, vamos aumentar a dose. 2 comprimidos por dia. E aí o negócio começou a andar. Mas a diferença de pais que realmente veem a necessidade daquilo dali, até mesmo para um futuro melhor e mais promissor, de outros que negligenciam e tentam esconder por uma vergonha. Não vou falar que meu filho tem algo. Não vou falar que meu filho tem uma depressão. Isso. Não vou falar que meu filho está sofrendo com isso. O que vão pensar de mim? Vão achar que eu falhei como pai, como mãe, e por isso que ele está dessa forma. Sim, tem muita coisa envolvida. E aí, eu sempre encaminho os pais também para terapia, porque muitas vezes são... Além de ser genético, né, a gente sabe que o transtorno de humor é genético. Então, assim, é muito mais comum uma criança apresentar depressão ao adolescente quando o pai ou uma mãe já tiveram aquele processo. Então, além de ser genético, é algo que os pais têm que trabalhar ali para entender. Porque não é vergonhoso falar que meu filho faz terapia. Mas a gente sente vergonha. Mas qual é a vergonha de falar? Porque você está sendo uma boa mãe? Porque, né, ninguém tem vergonha de falar, eu boto na natação, na ginástica, no judô, porque eu quero que ele aprenda piano, não sei o quê. Mas e no psicólogo, é vergonha? A gente ainda sente vergonha E por que a mulher não sente vergonha de dizer que vai ao ginecologista? Ou o homem que vai ao proctologista? Mas... dizer que a criança faz terapia ou que o adolescente precisa de terapia é tão vergonhoso. Não é? É tão vergonhoso. E o psiquiatra, gente? O psiquiatra é a morte. Nossa, encaminha pro psiquiatra pra ver. A pessoa chega, o quê? Por que eu preciso? E eu achei engraçado, eu dei o exemplo do meu irmão, só pra constar, eles sabem que eu dou exemplos deles no programa e ninguém nunca falou nada, todo mundo fala, pode falar mesmo, não tem problema não. Minha mãe um dia pegou meu irmão e falou assim... vou te levar num médico. E ele, que médico, mãe? Aí ele, vamos no psiquiatra. É o mesmo psiquiatra que atende ela, que atende um tio meu. Vou te levar no psiquiatra. Minha mãe falou, doutor, tá aqui. Qual a queixa? Minha mãe, nenhuma, só trouxe aí pro senhor ver. E o médico começou a conversar com ele. Você já usou drogas? E aí meu irmão, não, não sou muito a favor, não acho legal e tal. E eles bateram um papo ali de uns 50 minutos, parecia uma terapia. E o médico falou sobre tudo com ele, sabe? Falou sobre a adolescência. Falou, cara, na adolescência, né? Tem hora que você tá assim, tem hora que você tá assado. Não é assim mesmo? Tem hora que você tá feliz, tem hora que você tá triste. Aí ele, como é que o senhor sabe? Aí ele, então, não sei o quê. Mas, é normal, mas é normal até certo ponto. E conversou, teve uma conversa legal com ele ali, sabe? Sem necessidade nenhuma. Ele não foi ali por um encaminhamento, né? E teve uma conversa legal. Falou sobre drogas, falou dos prejuízos de uso de droga. Falou um monte de coisa e tal. E meu irmão saiu do consultório e falou assim, mãe, gostei desse médico, ano que vem a gente pode voltar de novo? Minha mãe falou, pode, tudo bem, eu te trago. Então, assim, poxa, um psiquiatra e vai esclarecer as coisas para um adolescente de uma forma que talvez um pai e uma mãe não vão conseguir esclarecer. Exatamente. Sabe? Vão tirar algumas dúvidas que talvez um pai e uma mãe não vão tirar. Da mesma forma o neuro, né? Ou o psicólogo também. O psicólogo a gente vai mais escutar, acolher e levar ferramentas. Isso é um processo mais demorado. Mas uma consulta com o neuro e com o psiquiatra é completamente diferente. E às vezes é tudo que o adolescente precisa ali naquele momento para tirar uma dúvida que ele tem emergente, assim. Não é? Às vezes é só uma questão de esclarecimento, né? Às vezes pode ser que você leve a criança, eu tô achando que meu filho não tá legal. Exagerado, tá procurando cabelo em ovo. Beleza. Aí leva. Às vezes é uma consulta que eu só esclareço e falo, tá de alta, não tem nada grave, não é patologia. Seu filho tá ótimo, porém sempre tem esclarecimento, sempre tem. Vamos tentar fazer por aqui, se acontecer isso, aí você volta, nananã. E pronto, é melhor do que às vezes a mãe ficar 1 ano no Instagram procurando informação, será que é? Será e ainda que não passar é? a informação errada pro adolescente. Não é? E aí ela toma logo o esclarecimento do especialista. Então não é vergonha nenhuma você procurar nem psiquiatra, nem neuropediatra, nem psicólogo. Eu acho que hoje em dia, século XXI, ano de 2026, eu acho que está um pouco melhor,
né? Essa Sim. questão tanto do psicólogo, psiquiatra e neurologista, porque antes tinha um tabu muito grande em relação a isso, né? Principalmente do psiquiatra. O psiquiatra, gente, tadinhos, eu não sei como é que eles trabalham. É muito difícil Como é que para eles eles. conseguem? É muito difícil para eles, porque como pode? As pessoas acham que neurologista e psiquiatra é só para louco, maluco, Isso. e não é dessa forma, não é dessa forma, né? Mas hoje o assunto está sendo mais falado, mais explorado, e as pessoas estão entendendo melhor. E o nosso tempo acabou, Luísa, de novo. Foi ótima a conversa, necessária. Foi né? ótima, necessária e espero que tenha esclarecido várias pessoas aí. Ai, com certeza. Com certeza. Passa pra gente seu Instagram. Ah, sim, é doutora Luísa Sotero. É Luísa com Z. Tem vídeos lá, tem explicações, tem... Pode tirar dúvidas. Pode mandar mensagem. Na verdade, o arroba, né, do Instagram que fala é @Luísa Sotero Neuropediatra. E aí vocês podem seguir, podem perguntar nos comentários, mandar mensagem, que eu sempre posto alguns vídeos aí sobre esses assuntos. E se você estiver longe, é só procurar algum profissional referenciado da área, psicólogo, neuropediatra. Só não deixa passar, não escuta as pessoas que falam que a gente é exagerada. A gente não é exagerada. A gente só quer ajudar as crianças e os adolescentes. Seu consultório fica onde? Aqui na Barra, no Rio de Janeiro. É isso. Tá aqui no Rio, precisa de um cuidado? Luísa, vai lá. Que do jeito que ela explicou aqui, ela também vai explicar muito melhor ainda dentro do consultório, vai tirar todas as dúvidas e, claro, vai direcionar para tudo que tem que ser feito. Esse programa serviu para você? Mande também para outras pessoas, encaminha para pais, educadores, como nós falamos aqui, diretores de escola, coordenadores. Manda aí para o coordenador, para o diretor da escola do seu filho. É um assunto que precisa ser explorado. Depressão e ansiedade infantil existe. E a gente precisa dar atenção a isso, tanto para as crianças quanto para também os adolescentes. Nosso Instagram, @canal.cjc e o YouTube, canal CJC Oficial. Segue a gente lá e mande o programa aí para muita gente. Muito obrigada pela sua companhia aqui e a gente se vê de novo no próximo episódio do Psicologia e Propósito.